Fala pessoal, tudo bem com vocês? Dando sequência à nossa série de treinamentos aqui dentro do módulo de controle de documentos no SIGPRO, a gente vai falar nesse vídeo aqui sobre o controle das fichas de reanálises. Lembrando que no vídeo anterior a gente falou sobre as fichas de análises, onde eu tinha mostrado para vocês que nesse módulo do sistema a gente controla apenas a primeira verificação, ou seja, a primeira análise, né, que é a emissão inicial da ficha, que é a versão 00, e as versões subsequentes, né, as reanálises que são feitas, a gente controla aqui dentro do módulo de fichas de reanálises. Tá? Então, para cadastrar uma ficha de reanálise é bem tranquilo, uma vez que ele vai estar vinculado com uma ficha de análise, né? E aí você pode, eu vou abrir um que já está preenchido, que é esse primeiro aqui. Vou clicar aqui em editar. Então você vai ter uma opção aqui, ó, onde você vai selecionar qual ficha de análise você quer fazer a sua reanálise. Então a partir do momento que você vai selecionando aqui, ele vai te mostrando, ó, eu vou só navegar aqui, ele vai te mostrando aqui nessa janelinha, nessa opção aqui, número de etapas cadastradas, ou seja, quantas reanálises essa ficha FA002-1600, quantas reanálises ela já passou. Nesse caso aqui, ela passou por 0. Tá? Então, a próxima reanálise, ou seja, a próxima etapa seria a 1. O sistema já calcula e já te coloca aqui. Eu vou navegar aqui para vocês verem como que esse número de etapas e número de etapa aqui embaixo, ele vai mudando automaticamente, a partir do momento em que eu apenas vou movendo aqui com a setinha para baixo, ó, 0, 1, 1, olha lá, ele vai dando o número de etapas ali. Ó. Então, eu estou trocando aqui a ficha e ele está me dando aqui o número de etapas. Ó. Esse aqui passou por 4 etapas. Tá? Lembrando que o número de etapas aqui ele não se alterou. Por que ele não se alterou? Eu vou clicar em cancelar e vou clicar aqui em criar uma ficha de reanálise nova. Então vamos lá. Ó. Eu vou clicar nessa primeira ficha aqui. Então está lá, a ficha de análise 1 de 2015-00, ela já tem uma verificação, ou seja, ela já tem uma revisão, uma versão, uma reanálise. Essa que eu estou cadastrando, ela é então a número 2. Eu vou passar para a próxima aqui, para que vocês observem. Ó. Essa ficha aqui, que é a 011600, ela já tem 2 etapas, então ele já me deu 3 etapas aqui. E assim ele vai, pessoal. Se eu for mexendo aqui, ó, se eu for alterando esse campo, ele vai calculando isso automaticamente, tá? Então ele verifica, ele faz uma consulta lá no banco, muito rápida, né? E aí ele verifica quantas etapas já tem e ele já incrementa mais uma e já preenche esse campo aqui para que o usuário não precise aí se preocupar com isso, tá? E aí o usuário segue preenchendo aqui as demais informações, lembrando que a partir do momento em que a gente seleciona uma ficha de análise aqui, a gente apenas complementa as informações que são passíveis de modificação em relação à primeira análise. O que eu quero dizer com isso? Se na sua primeira análise você já falou que essa ficha aqui, que vamos supor como exemplo, essa FA001-1900, ela, por exemplo, ela é da ferrovia FIOL do lote 1F, nas reanálises, ou seja, nas análises subsequentes, a ferrovia e o lote ela não vai mudar. Então, por isso que esse campo ele não aparece aqui para você selecionar. Tá? Mas o que pode ser alterado? Pode ser alterado o status, pode ser alterado a data da reanálise, pode ser alterado o nome do gestor. Tá? Então, as pessoas mudam, né? Dentro da superintendência de projeto, então a gente vai trocando as pessoas, então o gestor que assinou aquela primeira ficha de análise pode não ser o mesmo que está nessa, o analista, tá? Então pode ser um outro analista que está fazendo a reanálise da ficha, tá? Por exemplo, o Silvio fez uma primeira análise de uma ficha de terraplenagem e a segunda revisão, né, da ficha chegou o projeto para mim verificar e foi eu quem fiz a verificação. Então eu posso emitir uma ficha de reanálise. Tá? E aqui a gente seleciona o superintendente, que também pode mudar, lembrando que os nomes de pessoas aqui sempre são passíveis de mudança, então como eles são passíveis de mudança, eles precisam ser informados aqui, mesmo que sejam iguais ao anterior. Tá? Então, como a gente não tem essa garantia, e aqui as observações, tá? Lembrando que aqui não precisa do campo assunto, uma vez que ela está relacionada com a nossa ficha de análise, com a versão 00.
e aí você escolhe o arquivo para poder subir, e de novo aquela explicação que eu já falei nos vídeos anteriores sobre vincular com um documento que nós usamos para poder encaminhar essa ficha de análise para o destino. Tá? Aqui nesse módulo de fichas de reanálise, para facilitar a vida do usuário que vai fazer o cadastro, então quando ele está aqui dentro de ficha de análise, lembrando que a gente está falando das reanálises, né? No vídeo anterior a gente falou das análises. Como que eu posso cadastrar uma ficha de reanálise? A primeira opção seria você vir aqui dentro do módulo de reanálise, clicar em criar, e aí ele vai abrir essa tela, que é a tela que a gente estava anterior, e buscar a ficha aqui. Tá? Então você pode selecionar a ficha aqui, você vai ter que saber qual o número dela. Tá? Mas para facilitar a vida de quem está fazendo o cadastro, eu criei um recurso aqui, uma automação, que quando ele está aqui dentro da ficha de análise, essa coluna número ficha, ela é um link, ou seja, qualquer uma delas aqui que o usuário clicar, por exemplo, nessa daqui, então se eu clicar na FA 04219, ele vai levar lá para o cadastro da ficha reanálise, ou seja, ele está entendendo que eu quero fazer uma reanálise dessa ficha. Então ele já verificou que não tem nenhuma etapa e que essa reanálise que eu estou cadastrando aqui é a zero. Lembrando que ele já deixou selecionado para mim. Ele trouxe lá das fichas de análise, me trouxe para cá, para que apenas eu complemente as informações aqui. Quando eu clico em complemento as informações e clico em criar, ele vai me trazer para essa tela aqui, que seria a tela das fichas de reanálises. Tá? Então ele vai te trazer para essa tela aqui. E aqui, pessoal, tem um negócio bem interessante, uma funcionalidade que também está disponível para vocês utilizarem aqui, como por exemplo, a ficha de análise 1 de 2019, versão 00, já passou por uma etapa. Tá? Mas, por exemplo, a etapa 2, ela poderia acontecer em qualquer uma dessas datas aqui para baixo, ou nessa página, ou em outras páginas. Tá? Então fica difícil a gente visualizar todas as etapas dessa ficha aqui no relatório dessa forma. Tá? Então você teria que procurar aqui, ou pelo menos usar o filtro. Né? Então você pode empregar o filtro aqui e aí você conseguiria buscar. Mas para resolver essa questão, você tem uma funcionalidade bem interessante, que você pode clicar aqui, número de ficha, e você pode fazer uma quebra de controle. Tá? Então essa última opção aqui, quebra de controle. Quando você faz isso aqui, o que ele está fazendo? Ele está pegando todas as fichas de análise versão 00 e mostrando todas as etapas aqui. Vamos pegar um que tem mais etapas. Aqui está em ordem decrescente, né? Então do número de etapas. Então está da etapa mais atual para a etapa mais antiga. Tá? Se você quiser mudar essa ordem, você pode vir aqui, rolar aqui, nessa opção etapa, colocar aqui em ordem crescente. Pronto, agora sim, essa ficha de análise 1.16, ela passou por duas etapas. A primeira foi aqui, ela estava reprovada, e a segunda foi nessa data que ela estava aprovada. E aqui você consegue visualizar essa ficha. Tá? Então você vai vendo aqui, essa opção ela é bem interessante, que a gente consegue ver toda a evolução, né, das análises e reanálises dessas fichas, né, desses documentos. Tá? Então é uma funcionalidade aí que ajuda bastante. Luciano, bacana, mas eu quero voltar para a tela de relatório padrão. Como é que eu faço? Então você pode vir aqui, dentro nessa área aqui, e clicar nesse xizinho. Ou apenas desmarcar. Lembrando daquela opção do filtro que eu falei no vídeo anterior, se você desabilitar aqui, ele volta o relatório para a configuração padrão. Se você clicar aqui em filtro, ele te mostra aqui com a quebra de controle. Tá? Então você pode utilizar aí esse recurso da quebra de controle para poder otimizar suas buscas e fazer as suas análises aí para verificar como que foi a evolução dessas fichas. Tá? Então valeu, pessoal. Esse era o último módulo de controle de documentos. Lembrando que a gente está considerando aqui não só notas, memorando, carta, ofício como documentos, mas a gente considera notas técnicas, fichas de análise também como documentos. São documentos que se enquadram em documentos técnicos, né, mas são documentos, e por isso que ele está dentro desse módulo aqui de controle de documentos. Tá? E com esse vídeo a gente encerra aqui o treinamento do módulo de controle de documentos. É claro que não para por aqui. Se vocês tiverem dúvidas sobre o uso, sobre as funcionalidades, sobre os recursos, tá? Podem me procurar lá na Supra. Eu vou
ajudar com o maior prazer, me coloco à disposição. Tá? Eu tenho, assim como o Marcos, o Ramon, os demais, têm interesse de que a gente mantenha essas informações aqui sempre atualizadas e sempre íntegras, né, para que a gente tenha facilidade no futuro de fazer a busca, de poder construir indicadores aí a partir desses dados que a gente está gerando. Tá? Valeu, pessoal, obrigado e até o próximo vídeo aí.